A famosa expansão marítima com certeza mudou a história da humanidade, mudou a história da Europa, da América, da Ásia, da África, mudou a história de todo mundo. Só que a gente também precisa entender como que ela impactou em vários outros processos históricos após um longo século da expansão marítima. Segura aí 5 segundos planos de história com essa aulinha aqui. Fala meu amigo, fala minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazoliano. Muito prazer, você que com certeza está chegando aqui pela primeira vez no Planos de História. Planos de História está no ar. Hoje a aula vai ser basicamente sobre as consequências da expansão marítima. Então aqui o objetivo não é explicar sobre as causas da expansão marítima, não é explicar sobre o contexto histórico europeu da expansão marítima. A ideia aqui é a gente trabalhar sobre os impactos que essas grandes navegações europeias em direção ao oceano, até então desconhecido no século XIV, em direção a especiarias, em direção a regiões que proporcionariam produtos comercializáveis com alto valor agregado lá na Europa. E esses produtos a gente tem, além das especiarias asiáticas, a gente tem sal, escravizados, ouro sempre, prata sempre, metais preciosos estão sempre na meta desses europeus. Portugal e Espanha foram os primeiros. Só que ao longo do século XIV e século XV, a expansão marítima ela ganhou dimensões gigantescas. Então eu acabei apontando aqui, eu fiz uma escolha só de 4 desses impactos, 4 consequências. E a gente vai para uma ordem mais ou menos cronológica. Porque quando a gente fala de expansão marítima, a gente fala que os europeus estão começando a chegar em regiões até então desconhecidas por eles naquela época. Quando eles saem de suas casinhas, eles estão com objetivos comerciais. Então, tudo que eles perceberem que pode ser comercializado, pode ser valorizado na Europa, eles vão começar a explorar. Por isso que a gente, quando fala de exploração, relacionando Portugal com o Brasil, a gente sempre lembra do famoso pau-brasil, que era uma madeira que servia de matéria-prima para uma tinta vermelha que era muito cara na Europa. Então, o primeiro processo de exploração, exemplo, de Portugal com o Brasil, foi com o pau-brasil. Isso foi muito antes da colonização, porque quando a gente fala de colonização, tudo bem, eu concordo contigo, eu falo sobre exploração. Só que a colonização ela é uma exploração 2.0, com o objetivo de exercer ocupação, exercer controle. A colonização europeia na América trouxe aparatos estatais europeus para dentro do continente americano. Outro esqueceu, no caso de Portugal e Brasil, do governador-geral. Outro esqueceu, no caso Espanha-América, dos vice-reis. Isso tudo faz parte desse processo. Isso acaba afetando diretamente os lugares que os europeus alcançaram nesses objetivos comerciais. O outro processo ele tem a ver com o que a gente chama de mundialização. Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar falando que a expansão marítima gerou uma globalização. Não, uma globalização não. O conceito ele não se encaixa. Algumas pessoas, alguns pesquisadores acabam falando de mundialização. Porque o conceito de globalização que não faz parte dessa aula significa outra coisa, vai pesquisar para tu aprender. Já esse processo de mundialização significa que a partir desse momento, pela primeira vez, os continentes estão de certa forma se conectando. Antigamente, antes dessa conexão mundial, havia conexões regionais. Por exemplo, o Oceano Índico, a galera ali da costa leste africana com o sul asiático, geral, já se relacionava há muito tempo. Mediterrâneo, que mistura ali Oriente Médio, Ásia, Norte da África e Europa, galera, já se relacionava. Só que mundialmente, com essa troca de produtos, com essa troca de ideias, com esse exercício de poder que acaba chegando, por exemplo, o exercício de poder que é também uma troca de cultura, é a expansão da fé católica, que os europeus estão fazendo essa expansão marítima com o objetivo também de espalhar a palavra do catolicismo ao redor do mundo, que vai afetar pra caramba. Agora, o nosso terceiro ponto nas relações demográficas, sim, porque os europeus chegando no continente americano, por exemplo, a gente começa a falar sobre um genocídio indígena causado especialmente pelas doenças. Os povos indígenas, os milhões de pessoas, de indivíduos indígenas nativos americanos
morreram, muito causados por doenças trazidas pelos europeus. Isso faz com que haja uma transformação demográfica gigantesca, especialmente quando a gente começa a falar da chegada de africanos que os europeus estão trazendo lá do continente, do outro lado do oceano, para escravizá-los aqui na América, para aproveitar uma exploração na colonização para eles, europeus, ganharem dinheiro. Se ligou então o que eu quero dizer com transformação demográfica? Isso, claro, vai afetar a economia europeia, porque o mercantilismo está se estabelecendo nos estados europeus. Os estados nacionais europeus estão se firmando, se fortalecendo, até rivalizando entre si, Portugal e Espanha, por exemplo. Então, isso que está acontecendo na América, que é uma consequência da expansão marítima, também está gerando efeitos lá no continente europeu. Ficou até aqui? Aproveita, deixa aquele like, se inscreve se você não se inscreveu, porque vocês costumam passar aqui direto. Valeu, galera! A gente se vê